A vida é como um livro, e como um livro que todos merecem ler, a vida também merece ser contada as suas histórias. Terça-feira, 19 de janeiro, a casa caiu, os Robocop quer dinheiro. Na rua Toninho e o Aranha trincou. Pequeno segurou e me livrou dessa dor. Geraldo me procurou, me deu um toque, que a fita foi louca, tive sorte. Hoje agradecido no rap, sossegado, glória a Deus. 4.0 turbinado. 4.0 turbinado. Em agosto de 1987, eu cheguei aqui, na temida Casa de Detenção de São Paulo, onde eu só tinha 18 anos de idade. Vim conhecer o mundo onde as pessoas que nunca esteve aqui não conhecem. E até mesmo as pessoas que visitaram, elas também não conheceram realmente o que é a Casa de Detenção de São Paulo, o que foi a Casa de Detenção de São Paulo. Só mesmo quem ficou preso aqui conhece as histórias. Aqui era o pavilhão 4, ali o pavilhão 7, aqui o pavilhão 2, onde você era recebido para fazer a triagem. Você entrava por aqui, que tinha a divinéia, o bonde trazia você até aqui. Aí você entrava o pavilhão 2 e você chegava lá na triagem, onde era colocado todos os presos juntos. E aí o funcionário já perguntava logo para você, você tem inimigo? Vai morar no pavilhão 5. Você não tem inimigo? Vai morar no pavilhão 9. Você é reincidente? Vai morar no pavilhão 8. E dessa forma ia separando os presos. Aí você ia passar pela triagem, que era o corte de cabelo. O cara colocava a mão na sua cabeça assim e passava só a maquininha, você ficava triagem. E aí o Estado, na pessoa do funcionário, te dava uma caneca, um copo, um prato, um talher, um colchão, um sapato, uma camisa, uma calça, e pagava você no pavilhão do qual você teria que ir. Reincidente para o pavilhão 8, como disse anteriormente, e primário para o pavilhão 9. Assim era com todo mundo. E aí você chegava no mundo diferente de tudo aquilo que já foi falado ao longo da história da humanidade. Aqui era a temida Casa de Detenção de São Paulo, onde você chegava de uma forma e você poderia se transformar naquilo que você procurasse estudar e se dedicasse a ser. Eu mesmo fui estudar, E percebi que muitos presos não sabiam ler, não sabiam escrever, e não escreviam carta, não sabiam ler uma carta da sua família. Eu fui dar aula para ensinar esses presos a ler e escrever. Aqui também eu conheci o Mala Véia, um antigo preso da Casa de Detenção que teve umas 20 entradas. Ele ia e voltava, ia e voltava. Conheci também aqui o Lupércio. Conheci também os presos aqui que faziam parte de esporte, cultura, os eventos. E por incrível que pareça, aqui tinha banda de música sertaneja, hein, cara? Banda de música sertaneja, tinha grupo de rap, tinha todo tipo de coisa aqui dentro da penitenciária. E naquela época era mais de 9.000 homens, distribuídos nos 7 pavilhões. Hoje você vê a história contada da forma de muitas pessoas que nunca passou por aqui. Existem filmes semelhantes, mas não é realmente o que aconteceu aqui. Naquela carnificina onde morreu 483 presos. Morreu não, Foi assassinado 483 presos rendidos. Os agentes do Estado entraram no pavilhão 9 e assassinaram cruelmente 483 pessoas. E daqui eu fui fazer exame criminológico, ganhei os exames e ganhei a minha liberdade, depois de 6 anos aqui na Casa de Detenção de São Paulo, onde eu andava todos os pavilhões, assisti muito show da Rita Cadillac ali, no pavilhão 8. Assisti vários jogos de futebol do time do Milionários, que o Neto trazia para jogar aqui com o jogador da casa, onde tinha o time da casa, com jogadores profissionais. O Cezinha, que jogou no São Caetano, saiu daqui da Casa de Detenção de São Paulo. Então aqui é um mundo diferente. E as câmeras não conseguiram gravar aquilo que realmente aconteceu
naquela fatídica carnificina do Carandiru, onde morreu muita gente. E só 111 foi reclamado pelos seus familiares. O resto, pessoas que não tinham família, pessoas que não tinham ninguém por eles. E aqui também aí eu comecei a estudar e perceber que muitos familiares, muitos presos não conheciam os seus direitos constitucionais. Daqui iniciou-se a criação de uma ideia chamada Pacto Social e Carcerário São Paulo. Por que Pacto Social? Eu gostaria, naquele momento, de unir as pessoas com bons pensamentos para poder ajudar a população periférica desse estado e as comunidades desse país a pelo menos conhecer o seu direito constitucional. E assim foi, estudando e se preparando para poder criar essa documentação, onde hoje existe a ONG Pacto Social e Carcerário São Paulo, que muitos já conhecem através dos trabalhos sociais nas comunidades aqui do estado de São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo, e também através dos trabalhos sociais em forma de manifestações, mutirão carcerário e ações jurídicas em favor das comunidades periféricas desse estado e dos reclusos desse estado também. Já pensou a situação que eu me encontrava na época? Cheguei aqui com 18 anos de idade, um moleque novo, inexperiente, e aqui me deram a matrícula 073436. Matrícula essa que a gente fica estigmatizado, você carrega pelo resto da vida, porque lá no artigo 202 da Lei de Execução Penal, não deveria existir essa mácula no seu nome após você pagar a sua pena. Mas infelizmente o Estado brasileiro não pensa dessa forma. Então você continua estigmatizado como o recluso, né, ou o egresso, matrícula 073436, para o resto da vida. Isso nunca sai do seu nome, nunca sai da sua ficha. Por mais que você faça reabilitação, por mais que você procure melhorar a sua situação jurídica, essa matrícula não sai do seu nome nunca mais. Parece que está escrito na sua testa o nome da sua matrícula. E pelo fato de você ser negro, pior ainda, né? As portas do mercado de trabalho, as portas da sociedade em si são fechadas para você, onde você praticamente não consegue nada. Eu dei sorte, né? Meus 7 anos de condicional, eu fui para a faculdade de Direito. Sorte nada, né? Às vezes é mesmo intuição, é vontade de fazer o mundo melhor. No meus 7 anos de condicional, eu fui para a faculdade de Direito, me formei bacharel em Direito com 5 anos, e os outros 2 anos de condicional eu fiz pós-graduação em Direito Constitucional e Direito Penal e Direito Processual Penal, e hoje eu já trabalhei na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. Atualmente eu sou coordenador especial de gabinete na Câmara Municipal de São Paulo, onde eu recebo o meu salário para poder me manter e manter a minha família e 2 netas que eu tenho na minha vida. Mas foi difícil, não é fácil para ninguém sair do sistema penitenciário brasileiro e conseguir seguir uma vida normal. Porque na verdade o Estado quer ele de braços abertos, né? Para novamente trazer ele para a penitenciária e justificar um gasto de quase R$2.000 mensais com o preso nos presídios estadual, quase R$30.000 com o preso no presídio federal, mas é a finalidade que eles têm, manter essa população brasileira, negra, periférica, enjaulada. E aqui na Casa de Detenção de São Paulo você aprende bastante coisa ruim, aprende bastante coisas boas, que tem pessoas boas também na penitenciária. A penitenciária não é só feita de pessoas ruins. E tem pessoas do bom coração, pessoas de profissão, pessoas que pensam em progresso, pessoas que pensam em futuro. Só que o Estado não lhe dá essa oportunidade. E infelizmente vem parar na Casa de Detenção de São Paulo ou nas unidades prisionais hoje. Que antigamente não tinha CDP. Hoje tem mais de 40 CDP espalhados aí pela cidade de São Paulo, pelo estado de São Paulo, onde aprisiona mais de 200 mil presos só nesse estado. E quando ele aprisiona o preso, também ele aprisiona a família. Então nós temos aí mais de 1 milhão de pessoas
direta e indiretamente presa com esses presos no estado de São Paulo. Aqui nós estamos chegando onde era o pavilhão 7 aqui. Aqui desse lado era o pavilhão 9, o pavilhão dos triagens, né? Que eu falei inicialmente. Aqui desse lado o pavilhão 8, onde ficava o chamado PIOI, né? Os reincidentes criminal. Aqui também tinha o campo, onde era feito os eventos no final de ano. Vinham os artistas da rua, vinham os cantores, vinha time de futebol famoso jogar futebol com o time da casa, que era muito bom. Daqui saiu jogadores profissionais para time profissional da Casa de Detenção de São Paulo. Aqui era o pavilhão 8, onde tinha as pessoas reincidente criminal, as pessoas que na teoria pensava mais, agia mais com inteligência do que com a força. Desse lado aqui, pavilhão 9, os triagens quando chegava, eles iam diretamente para o pavilhão 9. Triagem que eu digo, as pessoas que estão chegando dos DP, chegando das comarcas, chegando de outros lugares, eles eram introduzidos aqui no pavilhão 9. E lá no fundo tinha os campos de futebol, campo de futebol do 8, campo de futebol do pavilhão 9. Veja você, né, que interessante. Aqui tem uma estátua com o nome de Sonho de Liberdade. Pô, mas aqui não tinha nenhum sonho de liberdade. Aqui a intenção era aprisionar cada vez mais e criminalizar cada vez mais a população pobre e periférica desse estado e desse país. Isso é uma ironia. Ironia. Para mim, que estive aqui muitos anos, de sonho de liberdade aqui não tinha nada. Nada, nada, nada. E a gente segue, né? Aqui na frente tem as muralhas que cercavam a cadeia. Esse aqui é o córrego que passava debaixo da cadeia. Um fato interessante que aconteceu, talvez não está narrado nos livros de história nem nos jornais, é que os presos do pavilhão 9 furaram um tatu e saíram aqui nesse córrego e fugiram por aqui. Dezenas de presos furaram um tatu no pavilhão e saíram dentro desse córrego e fugiu um monte de preso. Porque na verdade o sonho de liberdade que aquela estátua está dizendo, os presos transformaram em verídico, né? Porque eles furaram o tatu e saíram aqui dentro do córrego. Saíram por essas manilhas, ó, furaram o buraco, chamado tatu, saíram aqui nessas manilhas e fugiram. Dezenas de presos conseguiram fugir desse lugar aqui. E aí é o tal da liberdade. E aqui nós temos a muralha que era do pavilhão 9, onde os guardas ficavam vigiando os presos o dia inteiro. Você vê que ela é aqui, ó, a muralha é aqui. Aqui é a muralha do pavilhão 8, com o pavilhão 9, onde os guardas ficavam andando em cima o dia inteiro para poder cuidar dos presos. Quando os presos estavam jogando futebol no campo do pavilhão, aí os guardas ficavam andando aqui, ó, 7 metros de altura. E você não podia chegar perto da muralha. Tinha uma risca aqui que você não podia chegar perto da muralha, senão o guarda achava que você ia jogar a tia, a Tereza, né, para você poder fugir. Então não podia. Você não podia chegar perto. E esse córrego, ele era coberto. Não tinha esse córrego dentro da penitenciária andando assim, ele era coberto. Por isso que os presos conseguiram furar e sair de baixo e fugir. Porque na verdade isso não é um córrego, isso aqui é um esgoto que corre aqui no centro do parque. Uma ironia, como é que é um parque e o esgoto corre no meio? Mas olha só a altura da muralha, ó. E teve um preso que conseguiu fugir escalando essa muralha de costa. Ele fugiu, não se sabe como, mas ele conseguiu fugir. Teve também presos famosos que fugiu daqui, mas eles fugiram pela Divinéia. Osmani Ramos fugiu daqui pela Divinéia. Osmani Ramos fugiu daqui pela Divinéia. Ele entrou num carro do Estado, né? E foi embora com o carro do Estado. Por aqui também
tentaram fugir bastante pessoas. O Camaleão, que era o primeiro cara aqui no pavilhão 9, que era encarregado da cozinha, eles criaram a comissão. Era uma comissão de presos, onde cada raio, né, cada raio não, pavilhão, né, tinha 7 pavilhões e cada pavilhão cedia 2 presos para poder compor essa comissão. E aí compôs essa comissão, e é a comissão de presos que ia dialogar com o diretor, com o Pedrosa, com os diretores aqui da unidade, para poder trazer as melhorias para todos os presos, que na época eram 9.000 presos aqui. E aí era necessário ter um diálogo com o diretor. E por esse fato, aqui foi criada a comissão de presos, para poder conversar com o diretor e levar os problemas dos presos para poder ser resolvido pelo diretor. E iniciou-se aqui. A gente também, quando decidimos fundar a ONG Pacto Social e Carcerário, pensamos em voltar-se para os egressos que saem do sistema penitenciário, mas também para suas famílias, né? Ou seja, a gente quer dialogar com os filhos, a família dos presos, para que esses filhos não possam, no futuro, estar no local onde estão seus pais, possam não também se inserir no sistema carcerário. Então, um dos objetivos da ONG é a gente ir para as comunidades periféricas, apoiando os familiares, ajudando os familiares, de forma que elas possam ser novas pessoas, seguir novos caminhos, que não os caminhos que os próprios presos estão, que seus parentes estão. A gente quer trazer um sentido diferente para os familiares dos presos, levar até eles conhecimento constitucional, levar até eles conhecimento e para que eles possam usufruir desses direitos constitucionais que estão esculpidos na nossa Constituição Federal e não são utilizados pelo povo. E o Estado, sabendo disso, dificulta esse conhecimento chegar até as comunidades periféricas, chegar até o povo periférico desse país. Haja vista que nós temos 16 milhões de pessoas vivendo em comunidades periféricas desse país e essas pessoas não têm conhecimento do direito constitucional. Vez ou outra, nós vemos aí as comunidades sofrendo consequência do próprio Estado, através do corpo armado do Estado, e eles não têm como se defender, não sabem o caminho para se defender, não conhecem o seu direito. Então, um dos objetivos da ONG Pacto Social também é levar o conhecimento constitucional, o direito constitucional dessas famílias, desses presos que estão nesses 182 presídios do estado de São Paulo, distribuído em várias cidades, que na verdade eles estão aplicando uma dessocialização dessas pessoas. Uma vez que pega um cidadão que é preso lá em Itaquaquecetuba e leva para Lavínia, pega o cidadão que é preso em São Bernardo e leva para Lucélia, para presídios a 800 quilômetros de distância das suas familiares, onde eles têm que gastar quase R$1.000 para ter uma visita mensal, eles estão aplicando a dessocialização, afastando o preso da sua família, que é contrário ao Tratado de Mandela. Na verdade, aqui no estado de São Paulo, o sistema penitenciário aplica toda forma de desigualdade, pratica todo crime contra as leis em vigência desse país. E, infelizmente, não tem quem faz com que respeitem-se as leis. Haja vista que nós temos aí funcionários públicos no estado de São Paulo que não tem um regimento que regra o que eles devem ou não fazer, com o preso e com a família do preso. Os presos têm a lei de execução penal, que é uma lei federal que rege sobre os direitos e deveres do preso. E o secretário Nagashi Furukawa criou um regimento interno de presídio paulista, onde é um regimento e ela se sobressai sobre uma lei federal, que é a lei de execução penal, onde é aceito muito mais do que a própria lei de execução penal, que esse regimento interno é aplicado nos presos de forma desumana. Coloca os presos de castigo em cela escura, coloca 50 pessoas de castigo, 500 pessoas de castigo, quando só um preso pratica a falta disciplinar. Então essa é uma desigualdade, uma desumanidade muito bruta. Mas infelizmente hoje a gente vive sobre esse jugo do Estado. Mas precisamos aí
unir mais pessoas, mais cabeças, para poder fazer as leis nesse país ser respeitadas. E principalmente criar um regimento onde o funcionário pode entender que ele é um agente ressocializador do Estado e não um agente vingador da sociedade, porque é a forma que eu vejo que alguns funcionários agem no estabelecimento penitenciário do Estado de São Paulo. Obviamente que não são todos, eu não vou generalizar. Não são todos funcionários que fazem igual, não são todos que tratam as pessoas más, não são todos que tratam os presos com desumanidade, não são todos que tratam as visitas como objeto, mas a maioria dos funcionários, eles não têm noção de como tratar o preso, não têm noção de como tratar a família, porque eles não têm um regimento que designa o que eles devem fazer ou não. Dessa forma é nas comunidades periféricas. A gente vê aí os agentes do Estado em estar nas periferias, primeiro atirando, depois perguntando quem é. Haja vista que não tem um mês, uma criança de 4 anos foi morta pelo agente do Estado, lá na Baixada Santista. E recentemente, aqui na cidade de São Paulo, um médico foi morto por um agente do Estado. Ou seja, eles não têm regramento, não têm forma de tratar as pessoas. As penitenciárias de São Paulo, cada diretor age da forma que ele deve agir. Ele acredita que a penitenciária é a casa dele, é o instituto de correção dele, ele faz do jeito dele, como ele acha que está certo, não respeita os regramentos que vêm da secretaria. Dessa forma também os agentes do Estado. Quando eles entram nas periferias, eles não têm um regramento, faz do jeito deles, da forma deles e não se preocupa com a consequência de quem vai morrer, como vai morrer, e não estão nem aí para isso. E, infelizmente, um dos objetivos da ONG Pacto Social é trazer o conhecimento constitucional para essas pessoas para que possam se defender desse braço armado do Estado e dessas mazelas que o próprio Estado está aplicando contra o povo periférico das comunidades da cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo e também desse país, né? Infelizmente. Geraldo, 70% da população carcerária é negra e periférica. Por que você acha que esse fato é consumido no Brasil? Interessante, boa pergunta. Cara, se você olhar ao seu redor, ou se você andar nas comunidades periféricas, você vai ver a quantidade de pessoas negras que lá estão. E você passa a perceber que essas pessoas têm menos oportunidade de estudo, de trabalho. Por quê? As empresas estão no centro das cidades e as periferias estão lá no fundão das cidades. Você veja bem, a Zona Sul e a Zona Leste aqui de São Paulo, olha a distância que é uma da outra. Uma pessoa que vai trabalhar aqui no centro de São Paulo, nós estamos, se ele morar na Zona Sul, ele vai gastar umas 2, 3 horas de busão para chegar até aqui. E ela acaba desanimando de vir até aqui. Sem falar que quando ela chega aqui, por ser negra, já tem outra pessoa no lugar dela, né? Já tem outra pessoa que preencheu a vaga de trabalho dela. Então, cara, eu vejo como semelhante quando foi dito, né, entre aspas, a libertação dos escravos, que colocou todo mundo na rua, mas não tinha onde trabalhar. Não tinha onde trabalhar. E naquela época, o dono das casas grandes escolhia os melhores e mais próximos dele. Hoje é a mesma coisa. Hoje eles pegaram a população negra, pobre, periférica dessa cidade de São Paulo e jogaram para os fundão, empurraram para o fundão da Sul, para o fundão da Leste, para o fundão da Oeste, para o fundão da Norte. Essas pessoas ficaram muito distantes dos postos de trabalho. E essas pessoas não têm a oportunidade de estudar, porque, não sei se vocês viram, o governador do estado vai fechar as salas de aulas noturnas. Ou seja, quem não puder estudar de dia, como é que vai fazer? Se o cara não puder estudar à noite, como é que ele vai trabalhar e vai estudar à noite? Então, assim, o governador não está pensando nessa população negra e periférica das periferias. Como é que um governador aplica no estado a deseducação à noite? Ele vai fechar as salas de aula noturna. Então, a pessoa vai trabalhar de dia, vai ter que estudar à noite. E aquele que não consegue trabalhar e estudar, que não dá tempo entre a locomoção do trabalho e a escola, não dá tempo. Então você percebe que a grande maioria das pessoas estão desempregadas e aí se fala, mas o crime está de braço aberto. Não, o crime está de braço aberto. A pessoa se insere. A pessoa que está passando fome, ela vai tomar a primeira atitude que ela vê. E ela vai pegar e vai praticar o delito, que é o tal o crime famélico. E ela vai se tornar tal criminosa, né? Uma vez que ela roubou um banco, ou roubou um livro, ou roubou um pacote de bolacha, ela é criminosa, ela vai estar presa. Então a maioria que está nos presídios hoje, 90% é negro, é periférico, pelo fato de não ter oportunidade de estudar, de trabalho e nem profissionalização.
Geraldo, recentemente você participou do documentário chamado O Grito, sobre a Lei 10.792, a RDD. Você quer explicar sobre ela? Caramba, rapaz. É um bagulho muito louco isso aí, né? Muito louco. As pessoas talvez não conhecem o RDD, e sancionou-se a lei, só que às vezes a pessoa não estudou, não sabe, não conhece, e muitos presos não foram parar lá. Hoje, aqui do estado de São Paulo, tem 65 presos lá. Esses presídios eles foram criados com a intenção de manter os presos mais perigosos do país, segundo a mídia. Segundo eles, dizendo que fulano é mais perigoso, Beltrano é perigoso, e colocaram essas pessoas lá, nesse presídio. Ocorre que eu tenho um pensamento diferente, a lei diz sobre isso aí que você acabou de dizer, só que eu acredito que aqui no Brasil eles estão aplicando o Código Penal do Inimigo no país. Ele não é descrito, ele é invisível, mas as pessoas não percebem, mas sentem. Quando se pega um preso aqui do estado de São Paulo e manda para o presídio em Mossoró, onde a mãe dele só pode ver ele pelo videoconferência, ou onde a mãe ou o filho só pode ver ele pelo vidro, o Estado está criminalizando também a mãe. A Constituição Federal fala que a pena não pode passar da pessoa do condenado. Só que nesse caso do RDD, a lei está passando, porque a pena está passando. Veja bem, uma mulher que o preso sai daqui de São Paulo, vai para Mossoró, vai para Brasília, e ele fica lá preso durante 10, 15 anos, e ela tem um filho, esse filho vai nascer não vendo o pai, não podendo abraçar o pai. Isso é contra o ECA. Isso é contra a dignidade humana. Então, assim, criou-se um mecanismo, um sistema penitenciário aqui no Brasil, chamado regime disciplinar diferenciado, baseado no dos Estados Unidos. Só que lá é completamente diferente. Aqui é o único país do mundo que se proíbe o filho de abraçar o pai. Então, o documentário foi para poder mostrar para a população brasileira que existe um sistema injusto, contra a lei. Por quê? Porque a própria lei que designa quantos anos o preso tem que ficar nesse presídio fala em 3 anos. Só que lá tem presos a 5, a 10, a 15, a 17, e eu não vou citar nome de preso nenhum, mas tem preso lá que está lá desde a fundação. E ele nunca conseguiu abraçar o seu filho, nunca conseguiu abraçar a sua mulher. Só que esses presídios aqui, eles são contra todos os tratados de direitos humanos internacional. Um tratado que é bem simples de saber e ler ele na internet é o Tratado de Mandela. Ele é um tratado que o Brasil é signatário, a Constituição Federal abraçou ele, ele vale como emenda constitucional, só que os presos estão lá há 2, 5, 10, 15, 20 anos sem sair de lá e não tem perspectiva de sair de lá, ou seja, estão aplicando o Código Penal do Inimigo nas periferias, nas comunidades. Aí você pergunta, pô, como é que estão aplicando nas periferias? Simples, quando o braço do governo vai lá, eles não perguntam quem é, eles atiram primeiro. Esse cara não teve chance de defender, não teve chance de falar quem é. Não precisa você ir muito longe, vai fazer pesquisa na internet, você vai ver um monte de pessoas mortas nas periferias, mortas nas comunidades, mortas por tal engano, pelo braço do Estado, e aí é aplicado o Código Penal do Inimigo, elimina a pessoa sem a pessoa ter direito a nada. Assim estão os presos no presídio federal. O documentário retrata bem isso, as mães reclamando que há anos não abraçam seus filhos, os filhos reclamando que não conseguem abraçar seus pais, filhas dizendo que nasceu e cresceu com o seu pai no presídio federal e não consegue abraçar. Só no Brasil acontece isso. Não existe nenhum país no mundo que se proíbe os filhos de abraçar o seu pai. Não existe, só no Brasil, porque a gente vive aqui um regime de exceção. Ou melhor dizendo, Código Penal do Inimigo, aquele que o Hitler aplicou na Alemanha quando ele venceu a guerra, né? E o documentário retrata isso, a nossa vontade de trazer para a sociedade brasileira que existe um regime injusto, existe uma lei que se ela fosse aplicada de forma correta, o preso só ficaria lá 3 anos e voltaria para o estado de origem. E não funciona dessa forma. Quem recebe os presos no estado de origem é o governador. Cada estado, quando o preso cumpre os seus 3 anos, ele é notificado, olha, o preso tal venceu a época dele ficar aqui, vai aceitar o preso? O governador diz que não. Então é difícil. Aqui no estado de São Paulo tem 65 presos deste estado nos 5 presídios federais no Brasil. Esses estão há mais de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos lá no presídio federal. Eles não podem abraçar os seus filhos, abraçar suas esposas. E recentemente foi criado um regimento por um ex-secretário de Segurança
ministro, aliás, de segurança, onde ele proibiu, por lei, dos presos abraçar suas visitas, abraçar suas mulheres, abraçar os seus filhos e suas mães. Isso é incondicional, isso é contra a lei de direitos humanos, isso é contra o Tratado de Mandela. Isso nós estamos retratando lá no documentário Regime Disciplinar Diferenciado. Geraldo, hoje você é advogado, né? Você estudou muito dentro do sistema penitenciário e você sabe mais ou menos quantas pessoas você ajudou, qual foi a origem da vontade de estudar o sistema constitucional brasileiro, né? E quantas pessoas você acha que você ajudou dentro da cadeia com esse conhecimento? Cara, você acredita que existe um lance complicado de se entender. Lá na Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 38, fala que você tem direito de escrever para defender os seus direitos. E na Lei de Execução Penal, no artigo 41, inciso 15º, fala que você também tem direito de escrever para defender o seu direito. Então, eu estudando esses anos na cadeia, eu entendi que essas duas leis juntas poderiam fazer com que o preso ganhasse seus benefícios, a progressão de regime. E nesse sentido, eu criei 40 benefícios diferentes. Desde progressão do regime fechado ao semiaberto, do regime semiaberto a condicional, todos os benefícios. Regime semiaberto, prisão aberta domiciliar, livramento condicional, habeas corpus, todos. Criei mais de 40 benefícios baseados nessas duas leis constitucionais. E isso deu certo. A gente começamos a praticar aqui na Casa de Detenção de São Paulo, a fazer esses benefícios e mandar para o fórum. Quando chegava no fórum, os advogados públicos pegavam esse benefício feito por nós aqui e eles só impetravam essa ação e deferiam o benefício. Por quê? Aqui tinha mais de 9 mil homens. Em 1987 tinha mais de 9 mil homens. E tinha 5, 10 advogados públicos. Onde já se viu 10 advogados atender 9 mil pessoas. Então uma pessoa que falava com o advogado hoje, ela só falaria daqui a 2, 3 anos. Então nós amenizamos o que nós fizemos. Nós ouvia preso por preso em todos os pavilhões e aí confeccionava o benefício dele, pedido do regime fechado ao semiaberto. Pedido, aqueles que estavam com progressão de regime semiaberto ganho na condenação ou deferida, a gente pedia livramento condicional. Você vê que aqui era tão maluco, que em 92, como houve a chacina do Carandiru, aqui morreu um monte de presos de pensão alimentícia, coisa que não precisava de estar aqui dentro. Esses presos morreram aqui nessa penitenciária, nessa casa de detenção, porque eles estavam aqui por simples pensão alimentícia, coisa que poderia simplesmente pagar uma fiança e o cara resolver essa questão com o juiz e pagar a sua família essa questão e ficar lá, mas morreram aqui. Então a gente conseguimos, começando daqui, a libertar esses presos gratuitamente. E para mim foi muito interessante, sabe por quê, cara? Eu pegava cara com 150 anos de condenação, ia fazendo benefício para ele, mandando por fora, o juiz retornando e eu continuava fazendo. Aí depois eu fui para Franco da Rocha 2, mesma coisa. Chegava lá, pegava preso com 200 anos de cadeia, 100 anos de cadeia, eu olhava o processo dele, fazia um pedido de revisão, mandava para o juiz negava e eu pegava a negativa do juiz e criava um alho e mandava de volta. De uma vez só, a gente conseguiu mandar 300 pessoas embora para casa, 300 presos para casa. E a elite bilionária brasileira, ela é hipócrita, porque ela lançou aquela frase, bandido bom é bandido morto. Eles deveriam dizer o contrário, né? Bandido bom é bandido ressocializado, é bandido reintegrado à sociedade. E eles programaram o nosso povo preto, pobre e periférico não ter acesso aos estudos, não ter acesso a nada daquilo que possa acender o preto, o pobre e periférico. Ao contrário do que eles disseram, ao contrário do que eles pensam, eu posso dizer que eu sou uma exceção. Fui para a faculdade, me tornei bacharel em Direito, depois fiz pós-graduação de Direito Constitucional, pós-graduação Direito Civil, Direito Penal, tudo para poder mudar essa estatística, onde a elite brasileira, esses milionários, acreditam que todo preto, todo pobre, se não tiver morto na periferia, tem que estar na cadeia. E se não tiver morto na cadeia pelas mazelas do Estado, ele tem que sair de lá e ficar estigmatizado. Porque o lema deles é bandido bom e bandido morto. E, nesse sentido,
depois de muito estudar recluso, a gente decidimos fundar, né, a ONG Pacto Social e Carcerário para poder ajudar as pessoas que estão reclusas. Quando eu os conheci, eles eram analfabetos, não sabiam ler, não sabiam escrever, e eu consegui, pela metodologia freiriana, fazer com que essas pessoas conseguissem ler uma carta, escrever uma carta e sair daquela mesmice, né? Sair daquele mundo que ele vivia e se transformar em uma nova pessoa, seguir um novo caminho. Caminho este que o Estado não deseja para nenhum preso. O que ele pensa é isso: preso bom é preso morto, bandido bom é bandido morto. Mas nós não, nós da ONG Pacto Social, a gente acredita que preso tem que ser ressocializado, preso tem que ser reintegrado à sociedade, tem que trabalhar, estudar e poder seguir o seu caminho com a sua família, com seus filhos, e um novo caminho, né? Um novo sentido. E é o que a gente acredita, é o que a ONG Pacto Social faz com que seja dessa forma. E a gente busca as parcerias privada, pública, para que possamos inserir esses egressos no mercado de trabalho e serem novas pessoas. Aqui aconteceu, em 1992, o maior ato de desumanidade desse país, a maior carnificina de presos nesse país. Aqui em 1992, aqui no campo do Pavilhão 9, 2 presos discutiram por causa de futebol. Essa discussão poderia ter ficado no campo. E eles subiram para o pavilhão, que tinha chamado ruas, né? E foram conversar, dialogar, resolver essa pendência no andar. E os funcionários não entenderam que era uma simples discussão e poderia ser resolvido entre os próprios presos e não ter acontecido a tragédia que aconteceu. O que aconteceu? Os funcionários fecharam o pavilhão e saíram do pavilhão. Fecharam os portões e acionaram o alarme, dizendo que era rebelião, e não era nada disso. Mas, motivado por esses fatos, os próprios presos começaram a ficar preocupados com o desfecho dessa situação. Nisso, encostou centenas de policiais, dezenas de viaturas, e sem conversar com ninguém, com preso nenhum, sem negociação nenhuma, eles invadiram com a tropa de choque, com todo tipo de agentes do Estado, e invadiram os pavilhões, andar por andar, chacinando todo mundo nos andares. Chacinaram todos os presos do primeiro andar, todos do segundo andar, todos os presos do terceiro andar, do quarto andar, enfim. Chacinaram todos os presos que eles encontraram na frente. Ou até mesmo aqueles que estavam dentro da cela já com a cela fechada. E esses presos morreram com a mão na cabeça, morreram rendidos. E na época não foi divulgado muito, porque disseram que só mataram 111 presos, aqueles que reagiram. Mas como é que o preso dentro da cela, sem arma nenhuma, vai reagir ao quê? Então 111 foi o que a família procurou, 111 foi o que foi enterrado. Mas naquela semana, naquele dia da chacina, muitos corpos foram encontrados em diversos rios de cidades aqui da região metropolitana de São Paulo. Muitos corpos foram encontrados. Então a gente que estava na penitenciária aqui na Casa de Detenção de São Paulo, no outro dia que ficou mais amena a situação, e quem estava no pavilhão 2, que era onde tinha a contagem dos presos, faltava 483 presos. E aí, que se notificou, os presos, noticiou-se, os presos fugiram. Os presos, mas como o preso ia fugir numa rebelião? Então, assim, eu acredito que foi a maior tragédia no Estado brasileiro, onde os autores estão impunes até hoje e vai permanecer impune, porque já passou mais de 20 anos e o Código Penal brasileiro, eles isentam essas pessoas de punição. E, infelizmente, foi a maior tragédia. Aqui morreu 488 presos rendidos dentro de suas celas, sem reagir, sem fazer nada que pudesse justificar a morte desses presos. Então foi uma carnificina. E agora
Eles demoliram isso daqui e construíram 182 unidades prisional, onde eles podem controlar de forma mais fácil, porque cada unidade prisional tem no máximo 1.000 presos a 1.500 presos, então eles conseguem controlar de forma mais fácil. O Estado consegue controlar essas pessoas de forma mais fácil. E está praticamente da mesma forma, que hoje um presídio que tem 1.500 presos só vai alimentação para 1.000 presos. Enfim, aqui no Carandiru, na Casa de Detenção de São Paulo, ocorreu a maior tragédia dos presídios brasileiros. 483 presos massacrados, rendidos dentro de suas celas, sem chance de defesa, sem chance de nada. Foi massacrado. Filho, sai dessa vida, o fim você já viu. Os homens tão cercando o campanário. Da febre e a ganância, fudeu aí caralho. 10 Robocop bem armado. A fita era dada, tava caguetado. Terça-feira, 19 de janeiro, a casa caiu, os Robocop quer dinheiro. Na rua Toninho e o Aranha trincou. Pequeno segurou e me livrou dessa dor. Geraldo me procurou, me deu um toque, que a fita foi louca, tive sorte. Hoje agradecido no rap, sossegado, glória a Deus. 4.0 turbinado. 4.0 turbinado. O ódio por aqui não tem vez, a inveja se entrega, já virou freguês. Sigo a caminhada e tenho pressa. O amor é importante, minha frase é essa. Perdoa, Senhor, até quem me traiu foi tratado como filho, depois sumiu. Se eu tivesse cheio dos malote, era o mais amado padrão, o homem forte. Mas não pega nada não, prefiro andar sozinho que morrer na traição.